Guarani, que é diretor, cofundador da Confiance Medical, uma empresa, uma indústria brasileira, referência na área de videocirurgia, que mais um ano também está aqui conosco, apoiando, prestigiando, sendo parceira desse evento, de outras ações também que fazemos junto com a contribuição na disseminação do conhecimento. Então, também de antemão agradecemos aqui todos por estarem viabilizando para que esse projeto aconteça. Guarani, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar, né, todas essas informações que você vai trazer. E hoje um tema interessantíssimo. Eu estou muito animada, muito ansiosa por essa palestra. Vai ser sobre a cabeça de microcâmera vai se tornar um IOST. Então, achei bem interessante. Vamos ver, né? Saber com certeza sobre essa questão da evolução e também de perspectivas e inovações relacionadas à área. Guarani, seja muito bem-vindo à segunda imersão virtual de engenharia clínica. Muito obrigada. Mariana, eu que agradeço. Parabéns pelo evento, né? Eu adoro participar porque, como você falou, né? Disseminar o conhecimento, a gente consegue aprender muitas vezes muito mais do que se a gente estivesse estudando sozinho, né? Então, essa palestra aqui eu me esforcei para trazer uma informação nova, né? Tem muita informação já há algum tempo que a gente vem participando, distribuindo conteúdo específico sobre videolaparoscopia. E aí, olhando um pouco a retrospectiva e entendendo o futuro de IA que está chegando aí para todos nós, em todas as áreas, apareceu esse insight de tentar contar a história da videolaparoscopia baseada na evolução da cabeça da microcâmera. Então, vamos lá. Vai ser um conteúdo bem objetivo. Vou começar a compartilhar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí já? Ainda não. Acredito que deve chegar. Eu não sei se... Ela chega. Vamos lá, agora vai. Foi? Agora foi. Perfeito. Joia. Então vamos lá. Eu estou só com o monitor aqui agora, então eu não estou conseguindo ver o chat. Não sei como é que eu faço para ver o chat, Mariana. Mas tudo bem, vamos lá. No final, se tiver alguma dúvida, aí a gente volta. Não se preocupa. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos começar, né? Primeiro me apresentando, como a Mariana falou. A ideia é tentar entender aí se a cabeça da câmera, para onde que ela vai, né? Eu fiz uma pesquisa realmente recente sobre inteligência artificial e tudo que está acontecendo no mundo. E percebi que a microcâmera, na verdade, tem a cabeça da câmera a sua principal tecnologia. E essa tecnologia, ao longo dos anos, ela veio evoluindo, né? Então, eu pude observar isso desde o início, né? Falar um pouco da minha história, da minha experiência, mas estamos falando de 94, quando eu assisti pela primeira vez uma videocirurgia com uma câmera Toshibinha, uma câmerazinha simples, analógica. E de lá para cá, a cabeça da câmera ela veio sofrendo modificações e modificações, e a gente chega hoje, né, num momento onde as câmeras estão começando a trabalhar com uma tecnologia muito avançada, que é como que você, além de ver imagem visível, a gente começa a ter a fluorescência, e para que a fluorescência possa ser realidade na mão de um cirurgião, a gente tem toda uma questão tecnológica por trás. Então, a minha ideia aqui é passar bem rápido sobre a parte analógica, digital Full HD, digital 4K, que todo mundo já está bem acostumado aí no dia a dia. Eu quero concentrar mesmo nosso bate-papo aqui sobre a arquitetura das cabeças de câmeras de fluorescência. E aí sim, arriscar um palpite para o futuro para entender para onde que essa cabeça de câmera vai levar a gente. Então, a cabeça de câmera vai acompanhar a gente aqui durante todo o momento do nosso bate-papo. Então, quando a cabeça de câmera foi inventada, quando ela tinha um chip, 450 linhas de resolução, saída de vídeo composto, super vídeo, Toshibinha, né? Quem puder botar no comentário aí, quem é que viu uma Toshibinha no centro cirúrgico? Escreve aí no comentário aí. Eu vi uma Toshibinha no centro cirúrgico, cara. Então, os dinossauros da videolaparoscopia aí, que devem estar aí acompanhando, são fãs também, que tem vários amigos que volta e meia comentam que acompanham o conteúdo da Mariana. Então, de lá para cá, a gente teve muito rápido uma evolução de 3 chips, e foi uma evolução realmente fantástica, porque a gente conseguiu aumentar a capacidade de linha de resolução naquela época, monitores de tubo raio catódico, a gente ganhou uma saída de RGB, e naquele momento ali, a câmera Tricam foi a câmera que realmente revolucionou com essa tecnologia no mercado. Né? Vale lembrar que na frente de uma cabeça de câmera 3 chips tem um prisma que separa, né? Ele recebe a luz branca, que vem da imagem, que separa essa luz
em red, green, blue, ou seja, nas cores primárias, para que um chip possa absorver, cada chip possa processar de forma independente cada cor que chega até ele. Aqui o band splitter, ou seja, como é a cabeça dentro da cabeça de câmera, né, como é o circuito dentro da cabeça de câmera, os chips são todos posicionados de forma inclinada para que essa luz consiga impregnar na superfície do chip. E aqui uma foto das nossas primeiras microcâmeras, né? Confiance Medical já está indo para 23 anos, e essa linha de câmeras analógicas da Confiance Medical fez muito sucesso na época, estamos falando de 2007, 2008. Depois disso, a cabeça da câmera ela virou digital, ela se transformou, foi uma metamorfose, ela realmente teve que entrar numa nova era, na era digital, e houve, na verdade, no início, um grande debate, né? As câmeras HD chegaram primeiro, depois chegaram as câmeras Full HD, a gente tinha muita dúvida se Full HD era a mesma coisa ou não do que HD, enfim, dúvidas que a gente já sanou no passado. Veio também a soberania do CMOS sendo destruída, né? Do CCD sendo destruída, né? O CCD até então era a família tecnológica que imperava nos sensores de imagem, o CMOS tomou esse lugar, e aí também a imagem digital nos permitiu utilizar monitores maiores, e também nos exigiu um pouco mais de luz, certo? E aí chegamos aqui na era das câmeras 4K, digitais 4K, e a minha percepção aqui foi que a câmera ela chegou no mercado, mas a ótica não chegou junto. A tecnologia de lente 4K demorou alguns anos e a gente hoje tem. Então, se você tem hoje um sistema 4K no seu centro cirúrgico e ainda não usa endoscópios 4K, você está perdendo a oportunidade realmente de ter uma imagem fantástica. É claro, a gente vai precisar de muito mais luz, o chip aumentou de tamanho, a gente precisa impregnar mais a cabeça da câmera com mais luz. Porém, a câmera de 3 chips, aqui na verdade ela veio primeiro. Hoje em dia a gente já está vendo no mercado a câmera de um chip 4K tomando um espaço muito interessante por conta de uma questão de custo-benefício, não só isso, mas para procedimentos onde a anatomia seja cilíndrica ou tem uma profundidade grande, um otorrino, uma endurologia, a câmera de 4K ela oferece uma profundidade de campo muito boa. Então, a cabeça de câmera de um chip 4K é uma grande solução, é uma grande custo-benefício no momento mercadológico atual, mas, de novo, não esqueçam as óticas. Bom, aqui onde eu quero me concentrar um pouco mais, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura de cabeças que fazem a fluorescência acontecer, né? Então, só para entender um pouco o princípio dessa fluorescência, o contraste ele é administrado via injeção venosa no paciente. A gente tem uma fonte de luz que, além de emitir a luminosidade visível ao olho humano, ela também emite uma luminosidade não visível, ou seja, infravermelha, para que possa fazer a ativação, a excitação do contraste, para que esse contraste possa emitir a sua fluorescência, e aí sim, uma câmera, um chip de imagem infravermelho, consiga captar nuances infravermelhas, assim como o chip colorido consegue enxergar as nuances coloridas, e no sistema de overlay, você coloca as duas camadas e consegue entregar a imagem para que o cirurgião possa tomar as melhores decisões possíveis. Então, aqui é importante entender de que o setup necessário para a gente fazer uma imagem de fluoroscopia, ele envolve também a fonte de luz, o cabo de fibra ótica, a ótica, o endocoupler, né, além da microcâmera. Então, não é só uma tecnologia que depende de ter um sensor de imagem. Aqui, a cabeça de câmera, ela começa a exigir do sistema de videocirurgia um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de sofisticação. Então, a gente, na fonte de luz, precisa ter um canhão de iluminação de luz visível, como eu falei antes, e um feixe de luz que trabalha ali na faixa de frequência infrared, certo? Então, de novo, como a luz sai da fonte, passa pelo cabo de fibra, passa pela ótica, passa pelo endocoupler antes de atingir o chip, é importante que todo esse conjunto óptico esteja pronto para trabalhar com esse espectro de luz infravermelho. Senão a gente simplesmente não vai ter o efeito de fluorescência acontecendo no meio da cirurgia, tá? Então aqui, falando um pouquinho de uma primeira arquitetura de cabeça de câmera de fluorescência, a gente tem aqui o modelo de um chip com time sharing, ou seja, a câmera ela tem apenas um sensor de imagem, esse sensor trabalha capturando ora um frame infravermelho, ora um frame colorido. E aí, com isto, ela depois disso processa essa imagem no overlay e exibe a fluorescência na tela do nosso monitor. E essa tecnologia foi evoluindo, a gente evoluiu para a câmera de 3 chips com time sharing. Dessa forma, o chip vermelho passa também a ter a função de infrared. Então, de novo,
ora a câmera processa a imagem infravermelha, ora ela processa a imagem de RGB, a gente junta tudo isso, né? E o que a gente ganha aqui com 3 chips? Fidelidade de cores, né? Desde o início da história da cabeça da câmera, a grande vantagem da 3 chips é a capacidade de exibir mais cores, certo? Nos monitores. E aí a gente tem também a arquitetura de cabeça de câmera para fluorescência monocromática. E dessa forma a gente trabalha com uma câmera RGB normal, capturando as cores, e a gente consegue trabalhar o infrared no chip vermelho justamente para fazer o maior contraste nessa imagem. E aí, nesse modelo de tecnologia, a gente consegue, inclusive, fazer uma setagem se a gente quer que o contraste seja azul ou verde. Então, existe aqui já uma evolução, uma sofisticação um pouco maior, certo? Para que a gente consiga ter a imagem submucosa sendo exibida para o nosso cirurgião. A gente também tem a tecnologia de 2 chips nativos, quer dizer, você pode ter um chip capturando cor, outro chip nativamente capturando a imagem infravermelha, e depois elas são sobrepostas no monitor. É claro que com um chip nativo eu ganho muita performance, né? A partir do momento que eu uso o poder de processamento completo dos meus chips, eu consigo ter um tempo de resposta de todo o sistema, né? Que eu tenho que capturar essa imagem, processar essa imagem, exibir essa imagem no monitor. Então, quando eu começo a trabalhar com uma arquitetura um pouco mais robusta, a gente vai ter, claro, no final, um resultado mais interessante. E aí veio a cabeça de câmera de 4 chips. Ou seja, até hoje a gente sempre falou na videolaparoscopia sobre cabeças de câmera de 1 e 3 chips. Hoje em dia, a gente já está falando de que existe uma cabeça de câmera de 2 chips e também existe uma cabeça de câmera de 4 chips. Então, para confundir um pouco mais todo mundo, mas de qualquer forma, como eu falei, conforme você vai botando mais robustez na arquitetura da cabeça da câmera, a gente vai conseguindo resultados melhores. Então, a gente está vendo aí o quanto que a cabeça da câmera evoluiu nos últimos anos e vai continuar evoluindo. Então, quando a gente fala de futuro, a cabeça da câmera ela continua sendo o centro de atenção no desenvolvimento em nível global. Quando a gente começa a perceber e tentar estudar o mercado de IA, de inteligência artificial, e o que já está sendo feito em termos de publicações científicas pelo Brasil afora, a gente já tem informação, por exemplo, que 1 minuto de videocirurgia em alta definição, em HD, não estou falando nem de imagem Full HD, 1 minuto de videocirurgia em HD já possui 25 vezes mais dados do que uma tomografia computadorizada. Ou seja, tem muita informação digital passando na frente da câmera e é natural que essa informação digital seja utilizada para treinamento de máquina, para treinamento para o modelo de machine learning. O que falta ainda, na verdade, é que alguns trabalhos científicos, inclusive, mencionam isso, que falta, na verdade, o próprio usuário, o próprio cirurgião e os cientistas de dados se reunirem e entenderem quais serão as grandes vantagens, os grandes feitos, ou para onde que a gente vai caminhar em termos de processamento desses dados. Algumas coisas em termos de visão computacional têm sido feitas e são muito interessantes. A gente já tem reconhecimentos automatizados de etapas cirúrgicas, né? Todo mundo que fez a formação de engenharia biomédica, principalmente, sabe, de engenharia clínica também sabe que toda cirurgia ela é descrita em etapas cirúrgicas. Ela é dividida em pequenas etapas para que você possa, delimitando pequenas etapas cirúrgicas, ter um estudo aprofundado de como melhorar cada etapa daquela. Então, hoje já tem cirurgias já automatizadas, ou seja, temos sistemas automatizados capazes de reconhecer em que etapa cirúrgica nós estamos. Já existem sistemas montados, prontos para reconhecer que tecido é aquele. Isso já foi demonstrado, já foi, inclusive, comprovado ser possível. E a gente já está no momento onde os trabalhos estão buscando uma comprovação de segurança na navegação cirúrgica. Então, vai ser possível daqui a pouco o cirurgião ter um alerta, por exemplo, de que ali onde ele pretende fazer um ato cirúrgico tem uma vascularização muito grande, ou que ele chegue um pouco para o lado, ou a gente pode falar aqui de definição de limite de tumores, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia de cólon, por exemplo, você vê uma retirada de tumor, é muito comum a equipe cirúrgica dar uma margem de segurança para um lado, uma margem de segurança para o outro, para poder tirar aquele tumor. Mas será que aquele tecido
realmente foi tirado por inteiro? O tecido doente foi tirado por inteiro? Ou será que a gente não está tirando parte de tecidos bons sem necessidade? Então, essa navegação cirúrgica ela vai ajudar e muito a aumentar a precisão dos procedimentos videolaparoscópicos, e a gente com certeza vai ver isso evoluindo muito nos próximos momentos. O inventário cirúrgico também é uma questão muito interessante. Vocês sabem que quando a gente está fazendo uma videocirurgia, é comum o cirurgião colocar gases dentro da cavidade. Muitas vezes você entra com 1, 2, 3 fios de sutura. Então, fazer esse inventário cirúrgico e dar a segurança ao término de uma cirurgia de que tudo que foi colocado dentro dessa cavidade foi retirado, isso também é possível fazer com visão computacional. Fazer gestão e auditoria de OPME, ou seja, a partir do momento que a gente ensine para a cabeça da câmera o que é um grampeador, o que é uma carga azul, uma carga verde, uma carga amarela, quantas cargas foram usadas na minha cirurgia, quantas cargas foram usadas no final do mês, quantas cargas aquela equipe cirúrgica X fez ou não fez. Aqui dá para a gente brincar também com regulagem de equipamento, enfim, tem uma série de caminhos que a gente pode seguir trabalhando para que a gente consiga usar ao máximo esses dados que vêm da cabeça da câmera, certo? E aí é a minha aposta de futuro, que analisando esses trabalhos científicos, a gente vai ver que está todo mundo indo na direção da cirurgia autônoma. É até um debate bem interessante. A gente poderia depois marcar até uma rodada com alguns cirurgiões, engenheiros e tentar debater o tema, porque quando que nós estaremos prontos para voar num avião autônomo? A gente mal chegou no carro autônomo, né? A gente ainda tem um pouco de receio com relação a isso. O que dirá quando a gente vai chegar no momento de dar a nossa barriga para um robô operar? E eu faço aqui uma previsão futurista bem otimista de que a gente vai acabar, todo mundo que está aqui assistindo o evento, ou vai assistir posterior o evento gravado, a gente vai ver isso acontecer, tá, gente? A minha visão é de que a gente vai ter aí, nos próximos 10, talvez 15 anos, alguma coisa bem completa, mas o que eu acredito que a gente, em muito pouco tempo aí, talvez num espaço de tempo de no máximo 5 anos, a gente vai ter pequenos procedimentos. Ou seja, como eu falei aqui agora, quando a gente faz a retirada de um tumor, por exemplo, a gente precisa fazer uma anastomose, né? Fazer um saco de tabaco, o chuleio, ou fazer aquela anastomose de as estruturas cilíndricas como o intestino, e é uma habilidade manual complexa, uma habilidade manual muitas vezes uma curva de aprendizado muito longa para o cirurgião. Eu acredito muito que em bem pouco tempo a gente vai começar a ver os braços robóticos, por exemplo, realizando alguns tipos de sutura ou atos cirúrgicos bem pequenos, bem específicos, mas já de forma autônoma e muito provavelmente com uma performance melhor do que a do ser humano. Então, eu arrisco dizer que a gente vai ser capaz de ver o momento, não onde a gente vai ter medo de operar com um cirurgião autônomo, e sim a gente vai buscar um cirurgião que tenha como auxiliar não só outros cirurgiões muito bons, mas provavelmente um robô autônomo que vai ajudar para que aquele cirurgião tenha uma performance cada vez melhor. E a gente fala muito de robô, de robótica, mas não tem jeito. Se esses braços robóticos não tiverem uma boa câmera, uma boa imagem, inteligente, capaz de identificar coisas que o próprio olho humano não é capaz de ver, os braços do robô não vão muito longe. Então, até mesmo no sistema robótico, a nossa microcâmera vai estar aí fazendo a segurança e descobrindo muita informação que hoje a gente não tem nem ideia que existe. E com certeza, daqui a 10 anos, todos nós aqui vamos estar trabalhando, sejamos nós fabricantes, vocês engenheiros, os próprios cirurgiões, vamos estar trabalhando com tecnologias que hoje são só ficção científica. Então, vamos aguardar que o tempo vai dizer como é que será esse futuro bonito aí para todos. É isso, Mariana. Minha ideia era um recado bem curto, bem objetivo. Existe um monte de conteúdo que a gente já fez junto sobre videolaparoscopia. Eu acho que essa visão de IOST para a cabeça da microcâmera foi um insight recente. Eu achei por bem compartilhar com todos vocês aí nesse momento.